Nós iniciamos a reunião de hoje, presencial e online, com a prece. Então vamos orar. Que o Senhor da vida nos permita, durante esses momentos em que estamos juntos, em nome do nosso Mestre Jesus, usufruirmos das benesses e sermos também portadores dessas luzes para aqueles que não estão presentes. Pedimos o amparo e a proteção dos benfeitores para que possamos transmitir a mensagem do Cristo, principalmente a de hoje, em comemoração aos 165 anos da divulgação do Livro dos Espíritos. Então, que Jesus permaneça conosco, que assim seja. Então, gente, nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, 150 anos do Livro dos Espíritos, 165. Em 18 de abril de 1857, a obra basilar do Espiritismo foi ditada pelo Mundo Invisível e compilada, separada, classificada e codificada pelo professor Hippolyte Léon Denisard, que era um professor matemático, físico, cientista, e que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele recebeu, como nós vamos ver adiante, uma informação de que ele tinha sido um druida na época dos celtas. É uma verdadeira síntese do conhecimento humano, é um tesouro que é colocado para nós e merece ser lido, refletido de capa a capa, palavra por palavra, principalmente para aqueles que gostam e que querem seguir na doutrina espírita. No contexto histórico do século XIX na Europa, quando surgiu o livro, o século XIX foi um desses momentos, né, da humanidade iluminada, o iluminismo, né, com um grande número de espíritos que vieram efetuar profundas transformações na política social, científica, cultural e econômica daquela época. A Revolução Francesa fez desencadear sucessivos progressos culturais. Então, fez do século XIX com o século da razão. Outra revolução que marcou também o século foi da revolução moral proposta pelo Espiritismo, na época, Allan Kardec. Ele representou uma profunda transformação na filosofia, nas ciências, na política, na religião e o espiritismo. E foi nesse contexto histórico, como um conjunto de leis e princípios destinados à humanidade, que se encontrava amadurecida para receber o Consolador prometido por Jesus, que ela apareceu. Nesse cenário surge, então, Allan Kardec com a sua missão de esclarecimento e consolação, e lançou as bases da doutrina espírita e promoveu uma verdadeira revolução moral para o progresso da humanidade. Na época, se faziam reuniões entre a sociedade
reuniões mediúnicas, profanas. E o Kardec foi, o Hipólite, né, o professor Rivaio, foi convidado para a primeira reunião que ocorreu numa terça-feira. E aí ele disse que foi a primeira vez que ele testemunhou o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Então ele chegou à conclusão que havia alguma coisa de inteligente naquelas informações que aquelas mesas estavam dando. Então até eu trouxe aqui para que a gente tivesse uma ideia de como eram as reuniões. Colocavam-se um lápis, né, numa cestinha, né, em cima de uma ardósia, e com as mãos dos médiuns escreviam-se as palavras e respondiam-se as perguntas que eram feitas. E aí então aqui, numa dessas reuniões, um espírito Z, que na realidade chamava-se Zéfiro, quando o Kardec chegou, quando o Rivaio chegou, ele falou: ave mestre, ave professor. E então Kardec perguntou para ele por quê, e ele disse que nos tempos de druidas ele era um sacerdote nas Galhas, né? E chamava-se então Allan Kardec. Foi daí que ele tirou o nome. Então a maioria dos espíritas pensam que Kardec criou sozinho as primeiras perguntas. Os três principais biógrafos, que Zeus Van Tuyl foi presidente da Federação, Henri Sauce e Anne Blackwell, eles são unânimes em dizer que boa parte do Livro dos Espíritos foram fornecidos, né, através de 50 perguntas, por um grupo de maçons, que era o senhor Sardou, o senhor Didier e o seu filho Tidman. Quem assistiu o filme de Allan Kardec vão lembrar desses três senhores. E eram confrades deles. Então ele foi interpelado, foi perguntado o que poderia ser feito com aquilo. Então entregaram os manuscritos a Kardec e verificou que ali havia uma grande possibilidade de um trabalho muito bom. Então, Zeus Van Tuyl, no livro da biografia, ele comenta acerca disso, atestando que muitas sociedades secretas na época já pesquisavam essas informações, essas comunicações, né? Mas na época, como eram secretas, elas não divulgavam. Então isso incentivou o professor a aceitar a tarefa de pôr em ordem os 50 cadernos de comunicações. Só que ele não parou por aí. Ele continuou, e daí do Livro dos Espíritos apareceram 4 novos livros, várias revistas e outros livros mais, né? Que foram a origem dos livros básicos do pensamento espírita. Então ele tomou o caderno, anotou todos, pôs em ordem, fez um relatório de cada sessão, assinalou o que faltava, aquilo que estava faltando preencher, aclarou os assuntos e preparou as perguntas necessárias para chegar a esse resultado. A partir daí, então, as reuniões passaram a ter um caráter diferente, passaram a ser sérias, né? Um interesse mais sério no trabalho. Ele comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas, que eram respondidas com precisão, profundeza e modo lógico. Kardec, no início, pensou na sua própria instrução,
Mas quando ele viu que o conjunto da obra tomava uma proporção muito grande de uma doutrina, então ele resolveu publicar. Ele registrou em suas memórias que da seguinte forma, abre aspas, foram essas mesmas questões, comparadas e fundidas, coordenadas e classificadas, muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que sucessivamente desenvolvidas e completadas fizeram a base de O Livro dos Espíritos. E o nome dele era muito conhecido na França, como o professor Rivaio, então ele adotou Allan Kardec para que não tivesse dúvidas em relação à obra que ele estava fazendo. Então temos alguns pensadores que eram importantes na época. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Quesnay, Napoleão, Luís XVI, D'Alembert, Diderot. Essa era a turma que fazia parte do século em que viveu Kardec. Músicos, Wagner, Beethoven, Chopin, Rossini, Bellini. Escritores, Victor Hugo, que também era espírita, Lamartine, Émile Zola, Stendhal, Goethe, né? E os pintores, Renoir, Manet, Monet, entre outros. E os cientistas que nos são conhecidos, Pasteur, Pierre-Marie Curie e Darwin. A gente tem que entender, segundo a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: as grandes ideias não surgem subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. As grandes verdades são eternas. Sempre a espiritualidade agiu assim, em todos os momentos da vida, da nossa civilização. Então, quais foram os precursores da doutrina espírita? A mediunidade no Antigo Egito, o Egito, hebreus, a mediunidade dos celtas, cuja encarnação de Kardec, como sacerdote druida, a mediunidade dos Vedas, a China, com a evocação ancestral, a Grécia, evocação geral, pitonisa, Homero, ele tinha a seu dispor um daimon, como Sócrates dizia, um espírito que o atendia, né, nas suas histórias, para que ele pudesse escrever as suas histórias. Os romanos, as sibilas, né, que sempre eles consultavam antes de tomar alguma decisão. E a Bíblia, cujos profetas mais conhecidos, Isaías, Elias, Daniel, Ezequiel, Paulo. E houve outros precursores que a gente conhece, Dante Alighieri, Paracelso, Franz Anton Mesmer, que foi o fundador, que criou o magnetismo, a fluidoterapia, cuja ciência Kardec também fazia, o grupo Kardec fazia parte, Joana d'Arc, Emanuel Swedenborg, que foi o médium, qual muitos nós já conhecemos, e Hydesville, da família Fox. E então Sócrates e Platão, muito antes de Cristo, que diz, conhece-te a ti mesmo, que é a pergunta 919, qual os espíritos nos convidam a fazer a reflexão diária. Ele diz que o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Dele se separa em se encarnando
e, recordando seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Não há o que dizer, né? E contemporâneos de Allan Kardec, todos eles espíritas e cientistas. Gustavo Gelle, Gabriel Delany, cujo túmulo está bem próximo do túmulo do Allan Kardec, no cemitério Père de Lachaise. Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Leon Denis, que era o braço direito, Arthur Conan Doyle, que é o escritor, né, que a gente conhece, e William Crookes, também cientista. Então, vamos começar a história do Livro dos Espíritos. Na manhã de primavera na Europa, em 18 de abril de 1857, chegava, né, à livraria Denty, no Boulevard des Italiens, em Paris, uma carruagem trazendo 1.200 exemplares da primeira edição de O Livro dos Espíritos para divulgar a verdade revelada pelos Espíritos. Então, nesse local, nessa rua des Mártires, onde Kardec morava, à noite, depois das vendas, ele recebeu em seu modesto apartamento as pessoas envolvidas na edição do livro. Emile Baudin, que era uma das médiuns, ela estranhou a mudança, porque a princípio o livro seria chamado Religião dos Espíritos, mas ele explica que isso poderia dar problemas de censura e que o Livro dos Espíritos é a primeira página da religião dos Espíritos. Então, aqui tem naquele dia, mais de 100 exemplares do Livro dos Espíritos foram vendidos ou doados. Isso Kardec fazendo análise no final do dia. Cada volume será um grão de vida lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. 1.200 sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não terá sido em vão. E de castiçal em punho, ele rumou para o leito na ponta dos pés, para não despertar Gabi, a esposa. Kardec, nesse dia, ele pegou, nós vamos ver, eu vou mostrar na frente ali, próximo aonde ele estava a livraria, ele pegou alguns livros e saiu doando para as pessoas. Então, a humildade de Kardec, se uma só frondejar, né? Então, isso é muito importante. Então, aqui está, a Rua des Mártires. Ela fica em Paris, no Montmartre, no bairro de Montmartre. Eles residiram nessa rua, naquele número 8, e foi ali que ele escreveu o Livro dos Espíritos. E ele realizava reuniões em seu apartamento, onde apareciam em torno de 20 pessoas. Esse restaurante, está difícil, né? Mas dá para ver. Aquele restaurante fica bem na frente, aquele lado lá, que é o apartamento dele. Esse restaurante e a chave do apartamento ficava, pelo menos, então não sei, mas ficava com esse pessoal aí quem quisesse visitar o apartamento dele. Então, o Livro dos Espíritos, em 2007, ele completou 150 anos e agora 165. Ele é composto de perguntas e respostas
e na primeira edição com 501 questões, em 913 itens. Em 18/3 de 1860, Kardec lança a segunda edição, revista e ampliada, com 1019 perguntas e respostas e 1193 itens, que é a edição que nós conhecemos. Aqui, eu vou ler muito rapidamente o trecho do artigo do jornal de 1857. O Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, é uma página nova do grande livro do infinito, e temos certeza que se colocará um marcador nessa página. E aqui eu acho muito interessante esse trecho. A todos os deserdados da terra, a todos aqueles que caminham ou que caem molhando com suas lágrimas a poeira do caminho, diremos: lede o livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes, mais fortes. Aos felizes também aqueles que não encontram em seu caminho, senão aclamações da multidão ou sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará melhores. É o livro da esperança, né? Essa verdade foi imediatamente identificada nas páginas desde a sua primeira edição. É um maravilhoso roteiro para a pesquisa científica, para o desenvolvimento filosófico e o aperfeiçoamento moral. Então, aqui o Livro dos Espíritos, ele se divide em 4 partes. Primeira parte, das causas primárias. Segunda parte, o mundo dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. E da quarta parte, das esperanças e consolações. Então, todas essas partes derivaram outros 4 livros, que são das causas primeiras, a Gênese, que é o estudo sobre a criação do universo segundo as leis da natureza. Do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, o livro dos médiuns, de cunho prático e experimental. Das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E das esperanças e consolações, o céu e o inferno, que é sobre a situação da alma durante e após a morte, e sobre as penalidades e recompensas futuras. Na frente, essa aqui é o frontispício do Livro dos Espíritos, que diz, é uma filosofia espiritualista. E aqui então a gente faz uma observação. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista, mas espiritualismo não é espiritismo, certo? Então, princípios da doutrina sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, aqui, a Gênese nos diz de onde eu vim. O Livro dos Espíritos diz, por que sofro? Introdução da Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, o Livro dos Espíritos. Quem sou? O que sinto? É o Evangelho. E para onde vou? O céu e o inferno. No entanto, gente, como sempre, teve intolerância na época. Em setembro de 1861, o Sr. Lachantre encomenda de Barcelona 300 volumes das obras espíritas, dentre as quais o Livro dos Espíritos. Mas ao chegarem na Espanha, eles são apreendidos num auto de fé pelo bispo local, revivecendo a Inquisição. E a sentença foi executada a 9 de outubro, data que marca a intolerância religiosa
reagindo contra a divulgação da doutrina espírita. Os livros foram todos queimados. Mas Kardec, diz que graças a esse zelo imprudente, todo mundo da Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e que vai quererá saber o que ele é. É tudo quanto desejamos. Podem queimar livros, mas não se queimam ideias. Isso está numa revista espírita. E o livro, o Livro dos Espíritos, foi introduzido no catálogo da Igreja Católica Romana, no Index Librorum Prohibitório, cuja leitura é vedada aos fiéis. Então, no Salão da Rua dos Mártires, número 8, cabiam até 20 pessoas. Mas aí começou a ficar pequeno o local. E aí, então, eles propuseram, porque tinha uma média de 30 participantes, eles propuseram que fosse alugado um local mais apropriado. Então, foi mudada a Sociedade Espírita para o Palácio Royal, na Galeria Valois, cujo local foi lançado o Livro dos Espíritos, que nós vamos ver agora. Depois, 2 anos depois, eles tiveram a sede própria na Rua e Passagem Santana, que recebeu o nome da Sociedade Espírita de Paris, da Revista Espírita e Local de Trabalho de Allan Kardec. E a Rua de Lille, onde foi transferida a Livraria Espírita e o escritório da Revista Espírita. Essa rua é uma das ruas mais famosas do lado do Museu d'Orsay, esse museu onde estão as grandes obras dos pintores. E Kardec desencarnou nesse lugar, enquanto fazia arrumação para a mudança no dia 31 de março do mesmo ano. Em abril de 2017, o Livro dos Espíritos estava na sua 93ª edição, 100 mil exemplares. Ele é traduzido para os seguintes idiomas: espanhol, inglês, italiano, alemão, francês, português de Portugal, sueco, Países Baixos, desculpa a digitadora, Países Baixos, Holanda e Esperanto. Ele foi traduzido para o árabe recentemente, povo literalmente voltado para o islamismo. É uma inserção genuína isso, pois nenhuma outra religião conseguiu tal desiderato, tal situação. Então, ele foi o marco de uma grande evolução espiritual da humanidade e deve ser um livro de cabeceira. Eu tenho 2, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Esses ensinamentos trazidos pelos benfeitores do espaço, bem refletidos, marcaram uma nova ordem no estado da humanidade, pois provocaram profundas modificações nos alicerces corroídos pela fé dogmática. Então, e no mundo moderno? O que o Espiritismo pode nos ajudar hoje? Por que nós estamos aqui? Então, o Livro dos Espíritos, o Espiritismo, nos oferece as diretrizes de segurança, dando-nos a consciência de nós mesmos. Nos permite mudar e aplicar da melhor maneira possível aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque a partir do instante em que nos conhecemos, nós amamos ao próximo e amamos a Deus. E para encerrar com um pouco mais leve,
Eu trouxe aqui algumas fotos para que vocês pudessem imaginar o local aonde Kardec andou e aonde que ele lançou o Livro dos Espíritos. E responsabilidades maiores, né? Que a partir do instante que a gente tem o conhecimento da verdade, a gente percebe que a nossa responsabilidade aumenta. Então aqui é a Praça do Palais Royal. Lá no fundo, aquilo lá é o Palais Royal. Então é uma grande praça, na frente está o Museu do Louvre. É bem no centro de Paris. Aqui, hoje, é assim. Lá no fundo é a Galeria Valois, onde o Kardec fazia suas reuniões. Ali do lado, agora tem duas fontes. Ali naquelas colunas, mais ou menos onde está aquele pessoal, era ali que ficava a livraria. Aqui, onde estão esses cartazes. Ali, então, eram pequenos nichos, né? Pequenos espaços. Lógico, houve a mudança com o passar do tempo. Aqui é a porta lateral do Palais Royal, que Kardec mudou, né? Nessa lateral, que é a Rua de Valois. E dentro no interior dessa entrada aí, dessa porta lateral, tem dois escritos no chão. Eu consegui traduzir, que diz: o homem que aqui se encontra é aquele que se sintoniza com as questões que a morte coloca ao significado do mundo. Eu não sei dizer se isso é de Kardec, mas eu achei interessante porque está ali bem próximo, né, da onde foi lançado o Livro dos Espíritos. E do outro lado está escrito: e que nos encontramos em todo o mundo. Então, a porta está aqui, de um lado tem uma coisa, do outro tem outra, essas escritos. Então, aqui, na lateral direita do palácio, nesse 33, nesse apartamento, Kardec morou, perto do Palácio Royal. Do outro lado, aí ele mudou para um outro lado, para outra rua, do lado esquerdo do Palais, a rua Montpensier, nesse número também, nesse apartamento. E aqui é o jardim do Palais Royal. Então a gente fica imaginando Kardec e a esposa, Amélie, passeando por ele. Então a gente vive a história. E a bibliografia que eu tirei. Então eu quis trazer para vocês essa história, esse lançamento, em comemoração ao dia 18 do Livro dos Espíritos.